Fala galerinha, terceira série, beleza? Aqui quem fala é o professor Vitor Carvalho, professor de matemática do Força Máxima. Hoje a gente vai mais uma aula de matemática 1, módulo 22, que vai trabalhar progressões geométricas. Vamos nessa. Bom, galera, vamos começar definindo uma progressão geométrica. O que é uma progressão geométrica? É uma sequência numérica onde cada termo é igual ao produto do seu antecessor por uma constante Q, que é chamada de razão da nossa progressão. Por exemplo, tem essa sequência n, onde eu tenho 1, 3, 9, 27, 81 e assim sucessivamente. Se vocês olharem com muito carinho, o que está acontecendo para o 1 virar 3 é que eu estou multiplicando por 3, para o 3 virar 9, estou multiplicando por 3 e assim sucessivamente. Esse fator de multiplicação é o que nós chamamos de razão, tá? Essa é a razão da nossa PG, da nossa progressão geométrica. Perceba que cada termo é sempre igual ao seu antecessor multiplicado pela razão. Bom, de maneira geral, em uma PG vai valer o seguinte para a gente. A sua razão ela sempre pode ser encontrada pegando um termo e dividindo pelo seu antecessor. Então, se eu pegar o segundo termo, basta dividir pelo primeiro. Se eu pegar o terceiro, divide pelo segundo e assim sucessivamente. Por exemplo, observa aqui, ó. Se eu pegar o 81, que é o meu quarto termo, basta eu pegar o meu termo anterior, que é o 27. Então, se eu pegar o 81, que era o meu A4, e dividir por 27, que é o meu terceiro, eu encontro o valor da minha razão. Logicamente, quando a gente fizer isso, a gente vai sempre optar pelos primeiros termos ou pelos menores termos que nós tivermos ali, a fim que essa conta fique mais fácil, né? Então, percebe que se eu pegasse o segundo e o primeiro, nesse caso, eu teria 3 dividido por 1, 3. Belezinha? Então, qualquer PG, isso vai valer. Bom, galera, com esse conceito inicial, a gente já consegue fazer um exercício que está presente lá no livro de vocês, onde ele vai dizer o seguinte, ó, uma progressão geométrica, o segundo termo e o sétimo termo valem respectivamente 32 e 243. Nessa progressão, o quarto termo é qual número? Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi construir uma sequência aqui indo do A1 até o A7, onde eu destaco os valores que eu conheço. Quem são os valores que eu conheço? Os valores que eu conheço é o A2 e o A7, porque ele falou para mim. E notem o seguinte, para o A2 virar o A7, eu vou multiplicar a razão 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então o que eu estou fazendo é ir multiplicando a minha razão sequencialmente 5 vezes. Então eu já consigo relacionar eles da seguinte forma. Se eu usar o A2, que é 32, e multiplicar a razão 5 vezes, então vai ficar Q vezes Q vezes Q vezes Q vezes Q, que é a quinta, igual a 243. Esse 32 que multiplica, passo dividindo, então vai ficar aqui a quinta igual a 243 sobre 32, basta tirar a raiz quinta desse número. Bom, se eu não sei o número que é elevado à quinta dá 243, não há problema. É só você pegar o 243 e decompor. Ó, por 3 vai dar 81. Por 3, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Observa que isso aqui ó, é 3 elevado à quinta. A mesma coisa, pessoal, com 32. Se eu for pensando no 32, ó, por 2 dá 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então eu tenho 2 à quinta. Por isso que quando eu fiz aqui, ó, a raiz quinta de 243 deu 3 e de 32 deu 2. Opa, beleza. Então eu encontrei aí a minha razão sendo 3 meios. Só que a questão, ele pedia quem? O quarto termo. Uma vez que ele cria o quarto termo, eu vou pensar no seguinte. Bom, para chegar no quarto termo, basta eu pegar o segundo termo e multiplicar a razão a 1 para virar o A3, 2 para virar o A4. Então vou pegar 32 e multiplicar a razão 1, 2 vezes. Bom, vamos simplificar aqui. 16, 2 vezes 2, 4. 16 não, perdão, 32. 32 por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8. Ok. 3 vezes 3, 9. Ok. 8 vezes 9, 72. O que vai dar para a gente?
Gabarito, letra B. Ok, pessoal? Bom, então a gente acabou de fazer uma questão aí onde a gente entendia o conceito de PG. Basta a gente entender o que acontece na PG para a gente fazer essa questão, ok? Bom, vamos prosseguir. A gente vai ver agora alguns tipos de progressões. A primeira progressão que a gente vai ver geométrica é quando ela é constante. Quando ela é constante? Quando o A1 é zero ou o Q é igual a 1, que a gente chama ela de estacionária. Por exemplo, se o meu A1 for zero, independente do valor que eu multiplicar, esse resultado vai ser sempre quanto? Zero. Então, ela é a constante. Ou quando o Q é 1. Por exemplo, a sequência 5, 5, 5, 5, porque percebe, todo número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Tá? Então, esse é o nosso primeiro tipo de PG, quando ela é constante. Quando que ela é crescente? A gente vai ter casos para quando ela é crescente. O primeiro caso é quando ela é positiva. O primeiro termo é positivo e a sua razão é maior que 1. Por exemplo, a sequência 1, 3, 9, 27. Percebe que a gente está multiplicando de 3 em 3, né? E aí os números estão aumentando. O nosso segundo caso é quando eu tenho um valor negativo e a minha razão está entre 0 e 1. Cara, eu gosto, quando falar disso aqui, ó, a gente pensar na nossa reta numérica. Imagina que eu tenho aqui 0, menos 1, ou melhor, vou botar assim, somente 0 e menos 1. Percebam o seguinte, se eu pegar menos 1 e multiplicar isso aqui por meio, eu passo a ter quanto? Eu passo a ter menos meio. Quando eu tenho menos meio, eu estou localizado aonde na minha reta? Estou aqui. Então veja que o meu número está o quê? Aumentando. E se eu pegar menos meio e multiplicar por meio de novo? Eu vou ter menos 1/4. Bom, menos 1/4 está na metade de menos meio. Então está aqui, ó. Então veja, se por exemplo o meu A1 for menos 1 e a minha razão for meio, eu estou me aproximando do zero. Eu estou me deslocando nesse sentido. Quanto mais próximo do zero, quando eu estou comparando o número negativo, ele está aumentando. Tá? Bom, deixa eu ver qual é o exemplo que eu coloquei aqui. Eu coloquei um exemplo parecido. Eu coloquei aqui menos 2, menos 1, menos meio, menos 1/4. Se você olhar, eu estou pegando menos 2, estou multiplicando aqui por meio, então estou mais próximo do zero. Depois eu multiplico por meio de novo, por meio e assim sucessivamente. Então veja que eu obedeci as condições do primeiro termo, ser menor que zero, ser negativo, e a minha razão ser 2. Minha razão, desculpa, ser meio. Percebam que dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, tá bom, pessoal? Ok? Bom, vamos prosseguir. A gente pode ter também ela sendo decrescente. Quando que eu vou ter uma PG decrescente? Quando o meu primeiro termo é positivo e a minha razão é meio. Então, por exemplo, eu tenho 3/4, meio, 1/3. Aí você fala, poxa, Vitor, que razão é essa? Eu não sei que razão é essa. Como é que eu acho a razão? Eu pego um termo, por exemplo, meio, que é o segundo, e divido pelo antecessor dele, que era quanto? 3/4. Como é que a gente faz divisão de fração? Repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Então, 4 dá para simplificar com 2, o que vai dar 2, e aqui vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Opa, então minha razão é 3/3. É menor do que 0 e 1. Percebam, 3/4 vezes 2/3. Corto, corto. 2 e 4 dá para simplificar, 1 e 2. Se eu pegar agora meio e multiplicar por 2/3, corto, corto, 1/3, beleza? Então tá certinho aí pra gente, sem problema algum, tá bom? Bom, então esse é um exemplo de decrescente, né? Veja que meio, isso aqui fica tranquilo da gente comparar esses dois, Meio, eu tenho esse pedaço. Quando eu tenho 1/3, eu teria algo similar. Perfeita que, percebam que a minha divisão aqui é perfeita, né? 1/3 e meio, né? Bom, então está diminuindo aí, está sendo decrescente.
Segundo caso, quando o meu A1 é negativo e a minha razão é maior do que 1. Então, por exemplo, ó, menos 10, menos 30, menos 90, menos 270. Se você percebeu o que eu estou fazendo, ó, é multiplicando por quanto aqui, gente? Por 3. Tá? Então, aí está a nossa sequência. Bom, o próximo caso que a gente vai ter é oscilante ou alternante. Ela se caracteriza quando o seu A é o seu primeiro termo, né? O A1, ele não é nulo e a sua razão é negativa. E ela vai receber esse nomezinho porque ele vai ficar alternando o seu sinal. Então, ó, tudo porque a sua razão ela é negativa. Lembra que quando eu multiplico menos com menos, dá mais. E quando eu faço mais com menos, menos. Então ele fica nessa brincadeira. Mais menos, menos, menos. E aí o que vai acontecer? O sinal vai ficar trocando. E quem é a minha razão? A minha razão, eu pego um termo, por exemplo, 6, que é o meu segundo, e divido pelo meu primeiro termo, menos 2. Um positivo por um negativo vai dar menos, 6 dividido por 2, 3. Então perceba que eu estou indo multiplicando de menos 3 em menos 3. Ó. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos mais, 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 3, positivo com negativo, fica negativo. 6 vezes 3, 18. Menos com menos, mais. 18 vezes 3, 54. E assim sucessivamente. Ok? Bom, vamos falar sobre a propriedade de uma PG. Galera, seja ABC uma PG, então eu tenho 3 termos em sequência formando uma PG, vai valer o seguinte para a gente. Vai valer que o termo central desses 3 termos ele é a média geométrica entre os outros dois. Como é que a gente calcula a média geométrica? É o produto desses dois números na raiz quadrada. Isso quando a gente fala média geométrica de dois números, tá? O que também implica para a gente que o quadrado do termo central é o produto dos outros dois. Então você pode usar essa propriedade das duas formas. Toda vez que eu tenho 3 termos sequenciais de uma PG, eu posso usar essa jogada, ok? Bom, então olha só, eu vou ter para você o seguinte. Na PG, y, 2y mais 2, 3y mais 3 e assim sucessivamente. Vou dizer, o quarto termo, que é diferente de zero, vale. Então ele está falando, ó, se eu tenho uma PG e eu quero saber qual o valor do quarto termo que é ali vai aparecer de forma que ele não seja nulo. Perceba que eu te dou 3 termos em sequência. Eu tenho o y, eu tenho 2y mais 2 e eu tenho 3y mais 3. Então eu vou relacionar esses 3 elementos para poder tentar descobrir alguma coisa aí na minha PG. Bom, o que a gente pode pensar? Que o termo central, o quadrado do termo central é o produto dos outros dois, ou o termo central é a média geométrica. Então vamos começar a resolver esse nosso probleminha aí. Bom, então ó, vou pensar no seguinte. O quadrado do termo central é o produto dos outros dois. Cair na soma de dois números ao quadrado, isso é um produto notável. Isso aí ó, é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E do outro lado, eu vou fazer a linha distributiva aqui. Ó. Então vai ficar y vezes 3y, 3y ao quadrado. Y vezes 3, 3y. Bom, 2y ao quadrado vai ficar 4y ao quadrado. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8y. 2 ao quadrado, 4. Isso é igual a 3y ao quadrado mais 3y. Vou pegar esses valores que estavam somando e passar para o outro lado subtraindo. Então, ó, eu tinha 3y ao quadrado. Quando for para lá vai virar menos. Eu tinha 4, vai sobrar apenas 1y ao quadrado. Eu tinha 3y. Quando eu jogar para o outro lado vira menos 3. Já tinha 8. 8 menos 3, 5y mais 4 igual a 0. Bom, o que vai dar para a gente aí, ó, uma equação do segundo grau, onde a gente pode resolver isso por soma e produto. Soma das raízes, menos b sobre a, então vai ficar menos 5 sobre 1, menos 5. Produto c sobre a, 4 divididos por 1, 4. Dois números multiplicados que dêem 4 e a soma deles dêem menos 5. Lembra que se o produto é positivo, ou é mais e mais, ou menos e menos. Como a soma deu negativa, significa que serão menos. 4 vezes 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5. Só que tem que ser menos, né? Então vai ser menos 4 e menos 1. Bom, pessoal, agora que a gente tem os valores de y,
que a gente tem que fazer? Lembra que a nossa sequência inicial que ele deu era essa aqui, ó, y, 2y mais 2, 3y mais 3. E isso aqui, ó, ia prosseguindo, né? O que eu vou fazer é trocar o y em cada um dos casos. Se eu começar com y menos 1, ó, aqui ó, vai ficar menos 1. Trocando o y aqui, vai ficar 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Com 2 vai dar quanto? 0. E se eu trocar na sequência aqui, ó, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Com 3 vai dar 0. Cara, aqui a gente já consegue ver ó, que qual está sendo o meu fator de multiplicação? A minha razão tem sido o quê? 0. Então, basta eu ir multiplicando por 0, né? Logo, o meu quarto termo vai dar 0. E aí, vamos ver o que nós conseguimos encontrar aí. Bom, se nós fizermos isso, essa sequência ela não vai servir. Por que não vai servir? Porque ele fala que ele quer saber o quarto termo sendo não nulo. Então, não posso usar o y sendo menos 1. Se eu usar o y igual a menos 4, como é que vai ficar a nossa sequência aqui usando o y sendo menos 4? Usando o y sendo menos 4, trocando lá, ó, vai ficar menos 4 para y, depois vai ficar 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 com 2, menos 6. Depois, 3 vezes menos 4, menos 12. Menos 12 com 3 vai dar menos 9. Bom, então tenho essa sequência. Então, observando essa sequência, vamos ver o que nós vamos encontrar aqui. Então, vai ficar menos 4, menos 6, menos 9. Por consequência, eu consigo encontrar minha razão. Basta eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro. Menos 6 dividido por menos 4, menos com menos dá mais. Simplificando todo mundo por 2, a minha razão dá 3 meios. Então, para achar o quarto termo, basta pegar o terceiro, que era menos 9, e multiplicar por 3 meios. O que vai dar menos 27 meios, gabarito para a gente, letra D. Ok, pessoal? Bom, com isso, a gente pode dar continuidade aí. A gente vai ver a fórmula do termo geral. Essa fórmula, ela ajuda a gente a encontrar qualquer termo da nossa sequência. Então, seja n uma sequência, onde n é um número natural não nulo, a nossa PG... Bom, o que vai acontecer? Qualquer termo da minha sequência vai ser dado por A1 vezes Q elevado a n menos 1, onde eu estou dizendo AN. O AN é o termo de posição geral. O N é a posição dele. Por exemplo, se eu quero achar o A10, eu vou usar o N sendo 10. Então, só vou precisar do primeiro termo e da minha razão. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, calcule o 11º termo da nossa PG. 1, 2, 4, 8 e assim sucessivamente. Veja que a nossa razão aí é 2, né? Eu estou sempre multiplicando de 2 em 2. Bom, então vou pegar a minha fórmula e vou trocar. 11º termo, eu quero saber o A11. O A1 era 1, a minha razão era 2, n menos 1, então vai ficar 11 menos 1, o que vai dar 1 vezes 2 elevado a décima. 2 elevado a décima é 1024, 1 vezes 1024 dá 1024. Está aí para a gente o nosso 11º termo. Ok? Vitor, mas como isso aparecer num problema? Vamos dar uma olhada. Ó, vai falar o seguinte, o fractal, denominado floco de neve de Koch, é obtido partindo-se um triângulo equilátero, dividindo-se cada lado desse triângulo em 3 segmentos de mesmo comprimento. Desenha-se um novo triângulo equilátero a partir do segmento do meio e retira-se a base, conforme a figura abaixo. Esse processo ocorre indefinidamente para obter o floco de neve. Então ele vai dar essa imagem aí para a gente e vai falar qual o número de lados da 7ª figura, isso é o que vai ocorrer. Se você olhar com muito carinho, vamos tentar entender o que está acontecendo nessa figura. Ó. Ele pegou esse lado, né? Aí ele falou que ele dividiu ele em 3. Nesse termo central, ele formou um triângulo. Quando ele fez isso, o que ele fez? Ele tirou a base. Então, percebe que aquele lado ficou transformado em 1, 2, 3, 4 lados. Cara, ele vai fazer esse processo em todos os nossos lados. Então, a gente já consegue observar um padrão que vai acontecer aí. Para cada lado que ele me dá, ele vai transformar isso em quantos lados? Em 4. Ok? Então, essa vai ser a nossa transformação. Cara, eu não vou nem contar o próximo. Se cada lado ele está transformando em 4, se no primeiro eu tenho 3, no segundo
eu tinha 3 vezes 4, deu 12. No próximo, adivinha quanto vai ser? 48, né? Então, beleza, galera. Então, vou ter aí, ó, 3, 12, 48. Bom, o que eu vou fazer aqui é usar a fórmula do termo geral para achar o sétimo termo. Lembra, pessoal, que a fórmula do termo geral é essa aqui, ó. A n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. Onde o A1 é o 3, a minha razão é 4, que é o meu fator de multiplicação, e o n é a posição que eu vou trabalhar. Como eu quero a 7, o meu n vai ser 7. Então, eu vou ter que a 7 é igual a 3 vezes 4 elevado a 7 menos 1, que é 4 elevado a sexta, que dá 4.096. Aí você vai lá, poxa, Vitor, me perdi. Vamos lá. Olha só, isso aqui é 4 elevado a sexta, 7 menos 1. 4 a sexta é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 64. 4 vezes 4 vezes 4, 64. Né? Então, ó, quebrei 2 blocos aí de 64. Então, o que eu vou fazer é 64 vezes 64. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24, com 1, 25. Beleza. Vamos na sequência. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 6, 36, com 2, 38. Passa a régua, soma aqui, ó. 6, 9, 10. Vai 1, 4.096, como a gente esperava aqui. Ok? Bom, agora o que eu tenho que fazer é pegar esse número e multiplicar por 3. Então, vamos lá. 4.096 multiplicado por 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 9, 27. Com 28. 2. 3 vezes 0, 0. Com 2, baixo 2. 3 vezes 4, 12. Então, dá 12.288. O que a gente vai obter gabarito letra E, né? Então, veja que o nosso A7 é esse termo aí. Vitor, eu precisava usar a fórmula? Não, bastava você ir multiplicando por 4, por 4, por 4, mas isso vai dar um certo trabalho. Mas se você quiser, você pode fazer isso também, tá? A fórmula do termo geral tenta ajudar a gente. Lembrando que eu estou te pedindo A7. Quanto mais termos eu estiver pedindo, mais trabalho isso vai dando. Mas você pode ir fazendo, sem problema algum. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a soma dos n primeiros termos de uma PG. Para q diferente de 1, isso quer dizer que a razão não pode ser 1, nós vamos ter o seguinte, que a fórmula Sn vai representar a soma dos n primeiros termos de uma PG, vai ser dada por A1 vezes q elevado a n menos 1, tudo isso aqui dividido por q menos 1. Então, por exemplo, eu tenho aí, ó, calcule a soma dos 6 primeiros termos da PG, 1 vezes 5 vezes 25 e assim sucessivamente. Eu quero calcular isso aí, ó, a soma dos n primeiros termos quando o S vale 6. Então, o que você vai fazer aqui ó, é realizar a troca do primeiro termo por 1. A minha razão era 5, porque percebe que eu vou multiplicando de 5 em 5. O meu n é 6, então fica 5 a sexta. E aí a gente vai ter que resolver isso aí. Vamos lá, galera. Uma dica. 5 elevado a sexta. 5 elevado a sexta é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Galera, para a gente economizar um tempinho, ó, eu vou indicar para vocês, ficou faltando um 5 aqui. O que eu fiz, o que eu faço para ganhar em conta aí? Eu faço 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. E 5 vezes 5 dá 25. Então basta pegar 625 e multiplicar por 25. Vai dar 15.625. Menos 1, a gente já sabe que vai dar 15.624. E aí, depois, basta pegar 15.624 e dividir por 4. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar 3.096. Ok? Bom, Vitor, e como é que isso pode aparecer para mim num problema? Cara, pode aparecer, como eu estou dando nesse exemplo número 6, esse exercício número 6. Ele vai falar o seguinte, ó. O objetivo de um concurso era criar um ser vivo matemático mais curioso. O vencedor, batizado por seus criadores de Puptorum Grande, possuía as seguintes características. No seu nascimento, ele era composto apenas por um ponto.
e após 40 minutos, 2 As saíram desse ponto com um novo ponto. Após mais 40 minutos, outras 2 hastes com um novo ponto em cada saíam de cada um dos pontos existentes, e assim sucessivamente. O número de pontos que esse ser vivo tinha após as 5 horas e 40 minutos do seu nascimento era de quanto? Galera, eu vou aproveitar aqui para a gente entender um pouquinho essa questão, que essa questão é bem maliciosa. Ele começa o seguinte, ó, falando que ele tem um ponto. E aí o que ele vai falar? Vai falar que passou 40 minutos, vão sair 2 hastes. Dessas hastes aqui, ó, vão sair 2 pontos. Beleza? Passou 40 minutos, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Dos pontos que existiam, ele vai sair novas 2 hastes. E a cada 2 hastes aí, ó, vão sair quantos pontos? 2. E aí, galera, percebe o seguinte, ó, de começo, a minha sequência era 1, depois passou a ter 2, e agora eu passei a ganhar quantos? 6 pontos, né? No próximo, o que vai acontecer? De cada ponto aí, ó, ele vai sair 2. Então, a partir daqui, eu vou sair 2, ó. Então, vou sair 2, vou sair mais 2, vou sair, ó, mais 2, vou sair mais 2, vou sair mais 2, vou sair mais 2, aqui, ó, mais 2, mais 2 e mais 2. Quantos pontos eu passei a ganhar aqui? Ó? Vamos contar a partir daqui. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. E aí ele vai continuar essa sequência. Cara, percebam o seguinte. Para 1 virar 2, eu tenho que multiplicar por 2. Mas para 2 virar 6, basta multiplicar por 3. E para 6 virar 18, basta multiplicar por 3. Opa, então acho que aqui, se eu pensar excluir esse primeiro termo, se eu pensar a partir daqui, ó, eu já consigo formar um APG onde eu vou multiplicando de 3 em 3. Ah, então, ignorando o primeiro ponto, a partir do segundo, ou melhor, finalizando o primeiro processo, né, o que vai acontecer? Eu vou conseguir construir uma PG. Então, a gente vai ter essa sequência, ó, 1, 2, 6, 18, para contabilizar quantos pontinhos eu tinha. E como ele fala que leva aí 5 horas e 40 minutos, e ele fala de a cada 40 minutos ele tem esse processo, eu vou transformar essas 5 horas e 20 minutos em minutos. Bom, cada hora são 60, então 5 vezes 60 dá 300, já tinha 320 minutos. O que vai dar para a gente aí, ó, 320 divididos por 40, o que vai dar para a gente 8. Tá? Então, eu vou ter esse processo 8 vezes. Então, eu tenho ó, processo 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí. Ó. Então, a soma dos 8 primeiros termos da minha PG, por que 8? Se eu vou fazer o processo 8 vezes, não teriam 9? Sim. Lembra que o primeiro termo, ele não vai fazer parte da minha PG. Ó, ele não faz parte da PG. Eu vou fazer o processo 8 vezes, isso vai me gerar 9 números, mas a minha PG vai ser construída de 8 pontos. Então, a soma dos 8 primeiros termos, ela é calculada como? Como é que era a fórmula da soma, Vitor? Eu ainda não gravei, me ajuda aí. Tudo bem, é A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então, ó, eu tenho que contar o primeiro, esse 1 era o primeiro ponto, que não fazia da PG, mais a soma dos 8 primeiros termos. O meu primeiro termo dessa PG é o 2, a razão é 3, elevado a 8 menos 1. Né? Então, eu tenho que fazer 3 elevado a oitava, e aí, lembra, gente, 3 elevado a oitava vai ser 3 vezes 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 3. Minha jogada, ó, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Basta fazer 81 vezes 81.
tá? Bom, vou deixar algumas coisas aí que ainda pode ajudar vocês. Então, se eu fizer 81 vezes 81, eu vou chegar a 6.561. Quando eu tirar 1, vai ficar 6.560. Percebe que 3 menos 1 vai dar 2. Esse 2 daqui vai cancelar com 2 de baixo. Bom, quando eu somar esse valor a esse 1, eu chego a 6.561, o que vai dar para a gente como gabarito, letra A, tá? Cuidado, galera, essa questão é bem maliciosinha, beleza? Bom, galera, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Isso vale quando o módulo da nossa razão está entre 1 e a nossa razão ela tem que ser diferente de 0. A soma dos termos de uma progressão geométrica infinita é expressa por S infinito, que vai ser dado por A1 sobre 1 menos Q. E a gente vai calcular isso da seguinte forma. Ó, percebe que a minha razão ela tem que estar ela tem que ser menor do que 1, né? Então, a minha razão aí, galera, ela vai valer quando eu estiver trabalhando com valor fracionário. Então, fala assim, ó, calcule a soma dos termos da PG 8, 4, 2. Melhor do que falar fracionário apenas, né, gente? Fração cujo numerador é menor que o denominador. Percebe que se eu pegar 4 e dividir por 8, isso aqui vai dar meio. Percebe que eu estou multiplicando por meio. Na verdade, eu estou dividindo por 2. Bom, a soma dos termos. Percebe que eu falo a soma dos termos. Eu não digo até onde eu estou indo. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eu vou dividindo por meio, 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 meio. O resultado vai ser tão pequenininho, quando a gente somar esse resultado vai tender a um número. Então, por isso que a gente vai ter essa noção da soma infinita. E aí o que eu vou ter? Ó, na soma infinita, o meu primeiro termo é 8. 1 menos meio vai dar meio. O que vai dar para a gente aí quanto? 8 divididos por meio. Lembra que divisão de fração, eu repito a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 8 vezes 2, 16. Tá bom, galera? Então, a soma infinita dessa PG dá 16. Vitor, me mostra num problema? Mostre sim. Olha esse problema número 8 que eu vou trazer para vocês. Ó. Eu vou falar o seguinte. Um objeto geométrico pode ser dividido, na verdade, um fractal é um objeto geométrico que pode ser dividido em partes, cada uma das quais semelhante ao objeto original. Em muitos casos, um fractal é gerado pela repetição indefinida de um padrão. A figura abaixo segue esse princípio. Para construí-la, inicialmente com uma faixa de comprimento m na primeira linha, para obter a segunda, uma faixa de comprimento m dividida em 3 partes congruentes, suprimindo-se a parte do meio. Então veja ó, que inicialmente ele tinha esse comprimento m, dividiu em 3, tirou esse pedacinho aqui do meio, ficou com esses 2 pedacinhos. E aí ele vai falar, procedendo-se de maneira análoga para a obtenção das demais linhas. E aí para a próxima, ó, ele pegou esse pedaço, dividiu em 3, retirou a do meio. Desse mesmo pedaço, dividiu em 3, retirou do meio. E vai fazendo esse processo indefinidamente, conforme vai mostrando a nossa figura. Ele vai falar, se partindo de uma faixa de comprimento, esse procedimento for repetido infinitas vezes, a soma das medidas dos comprimentos de todas as faixas será quanto? Ele quer a soma infinita aí. Se você perceber, ó, no primeiro pedacinho eu tinha m, no segundo, qual era o comprimento que me sobrava? Eu dividia m por 3, suprimia um pedaço. Então, de 3 eu tirava 1, sobrava 2/3. Então eu já consigo encontrar aqui que o próximo pedaço que eu vou ter é 2/3 de m. E se você olhar com muito carinho, então essa minha razão é 2/3. Bom, então a nossa soma infinita aí vai ser A1 sobre 1 menos Q. Então isso vai ficar m sobre 1 menos 2/3. Vamos lá, você tem 1 e quer perder 2/3. Bom, 2/3 de 1, você tirar 2/3, vai sobrar 1/3, um pedaço de 3. Então, vai sobrar para você 1/3, divisão de fração, repita a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1 sobre 3 é 3 sobre 1. M vezes 3, 3m dividido por 1, 3m, o que dá para a gente? Gabarito, letra A. Beleza? Bom, pessoal, com isso chegamos a mais um final de uma aula. Espero ver vocês numa próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.